paz de Cristo, gostaria de estar convidando a todos os amigos e irmãos para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Nesse segundo trimestre, nós vamos estudar Atos da Igreja Primitiva, um estudo a Atos e Relatos da Igreja Primitiva, autor, pastor Eric Mendonça. Os irmãos que desejarem ver a biografia do pastor estará no primeiro videoaula que nós já realizamos. A primeira aula, na verdade. Irmãos, vamos estar estudando a segunda lição desse segundo trimestre. E hoje nós vamos estar estudando sobre dois personagens, que é Lucas e Teófilo, amigo de Lucas, e que Lucas manda essa carta de um relatório que ele faz sobre a igreja, de Lucas mandando para Teófilo, né? O texto base é Atos 1 e versículo 1 e 2. Nós vamos ler agora esse versículo, né? Atos, os irmãos, por favor, abram suas Bíblias, né? Logo no início. Atos. Só um instantinho aqui, irmãos. Meio. Você busca aqui, ele passa até da página. Isso, encontrei. Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar, até ao dia em que foi recebido em Sema, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Eu vou ler aqui também o 3 e o 4, né? Os quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que a respeito o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então, irmãos, esse estudo, irmãos, tem como objetivo, ao final dessa lição, você receberá informações relevantes sobre o autor do livro, Lucas, e também o destinatário, do livro, Teófilo, né? Era um amigo de Lucas. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por ele permitir mais uma vez estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, né? Senhor Deus, Senhor nosso eterno e bendito Pai, agora quero agradecer, ó Deus, pelo Senhor estar nos concedendo fazer esse estudo, que esse estudo, Senhor, seja para a edificação dos teus servos, assim justamente para a minha vida também, ó Deus, não esquecendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Abençoa, Senhor, cura as enfermidades, livra, Deus, livramento, Senhor. Abençoe os inscritos do canal, abençoe esse canal, Senhor, que ele cresça, venha se fortalecer na sua presença, para que, ó Deus, o seu nome seja propagado através deste canal. Abençoa cada um de nós, Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa esse mês da Escola Bíblica Dominical, Senhor, em que a maioria das igrejas estão se realizando trabalhos dedicados exclusivamente a esse tema. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Então, irmãos, já lemos o título, né? O texto, o título é falando sobre os dois personagens, o principal, o Dr. Lucas e Teófilo, né? O destinatário dessa carta. Então, a lição começa assim: Lucas, autor dos livros Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, Lucas é o mesmo autor, aliás,
a maioria dos estudiosos da Bíblia relata que tanto o livro do Evangelho de Lucas como o dos Atos dos Apóstolos, a autoria é reconhecida por Lucas, pelas características como foi formulado esse texto. E quando nós lemos a abertura desses dois capítulos, tanto de Lucas como de Atos, são bem parecidos mesmo, dá a ideia que seja o mesmo autor. É reconhecido como excelente historiador. Então, Lucas é conhecido como um excelente historiador da palavra de Deus, né? E o que levou ao pedido para que fosse feita uma minuciosa, né, leitura sobre a formação da Igreja de Cristo, né? Aí pôr em ordem os textos, né, e a forma como seria descrita esses livros. Observador pelos detalhes sensíveis de seus escritos, proporcionando compreensão viva dos evangelhos, dos eventos iniciais da igreja, né? Então, são descritos os eventos iniciais da igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja, né? Aqui logo no título fala relatos da igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros passos da igreja no Evangelho. Médico, dedicado e fiel seguidor de Jesus Cristo, escrito são preciosos, inspirados pelo Espírito Santo. Apesar de ser usado, né? Mas o autor é o Espírito Santo de Deus, revelando o início da igreja, as perseguições e as missões de Paulo. Então ele vai relatar ali, esse personagem também, o apóstolo Paulo, ele vai relatar a vida, a passagem do apóstolo Paulo pelo livro de Atos, que é um livro histórico, né? E sua visão única abrangente, tanto judeus quanto gentios, enriquecendo nossa compreensão histórica e tradição cristã ao longo dos séculos, ao oferecer história, teologia, eclesiologia, missiologia e ação constante do Espírito Santo. Então, mais à frente, né, irmãos, nós vamos ver que tanto sobre teologia, sobre missiologia, nós vamos estar por dentro sobre a teologia é o estudo de Deus, a missiologia é o centro, né, de Cristo, né? Lucas é amigo de Paulo, como evidenciado. Aliás, primeiro tópico, Lucas, o autor. Lucas é amigo de Paulo, como evidenciado pelo uso do pronome nós em sua escrita, indicando o momento em que esteve com ele. Então, o autor coloca aqui que Lucas era um amigo de Paulo. E por quê? Por causa da indicação, né, dos escritos que ele esteve com Paulo. Na segunda carta a Teófilo, destaca a conexão entre o Evangelho e a igreja primitiva, atribuída ao Espírito Santo desde os Pentecostes, né? Então é dedicada ao Espírito Santo. Essa, aliás, irmão, eu já estudei uma revista dessa mesma aqui, da revista Palavra de Vida, falando ou se era ato dos apóstolos ou ato do Espírito Santo, né? Só para a gente, então muitos concordam que o nome correto do livro seria Atos do Espírito Santo. Mas isso é um detalhe, né? Desde o Pentecostes, a ênfase pneumatológica é central, diferenciando-se do Evangelho segundo Lucas. Embora limitadas informações sobre Lucas no Novo Testamento, ressalta a sua importância, embora seja menos detalhada em comparação com outros autores, como alguns profetas, Paulo ou João. Nome. Quando analisamos o Novo Testamento, vamos ver Lucas sendo chamado pelo nome em apenas 3 trechos. São eles, Colossenses 4,14. Eu vou ler aqui para os irmãos, porque isso aqui é um detalhe, né? Aliás, como é que se diz?
uma referência, uma descrição, né, e sobre o livro de Colossenses, falando sobre o nome de Lucas, em referência ao nome de Lucas. Só vou tirar aqui a internet aqui, que acaba atrapalhando a gente, né? Então, aqui, Colossenses. Depois eu vou citar alguns versículos, irmãos podem ler depois, né? É Colossenses 4,14, olha só. Diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimento carinhosamente. Então, a referência sobre o nome de Lucas, mencionado o nome de Lucas, no livro, na carta, né? Na verdade, é carta aos Colossenses, chamado médico amado. Então, Lucas era se referia a Lucas como médico amado. Em 2 Timóteo também nós vamos encontrar referente ao nome de Lucas. 2 Timóteo 4,11. Filemão 1,24 também. Nacionalidade. Ele estava ligado à cidade de Antioquia, hoje território que pertence à Síria. Então, é a Antioquia da Síria, né? É uma cidade, uma das 7 cidades da Ásia, lá na Antioquia, mas que na época era um poderoso centro para os helênicos, ali na Ásia Menor. A época era a terceira maior cidade do mundo. Então, essa cidade chamada Antioquia era considerada a terceira cidade maior do mundo antigo, né? Porque depois que foi descoberta as Américas, né? O Novo Mundo e também tem a Austrália também, né? Já nós temos que se referir ao mundo antigo, a maior, terceira cidade maior do mundo antigo. Segundo especialistas, sendo assim, Lucas é o único autor de origem gentílica do Novo Testamento. Aliás, irmão, Lucas não era bem um discípulo ali dos apóstolos, né? Ele era discípulo, mas um discípulo já evangelizado possivelmente pelos um dos apóstolos, né? De origem gentílica. Profissão. Lucas, como aqui já falamos, ele era médico. Ele é mencionado por Paulo em Colossenses, aquele versículo que eu falei, né? 4,14. Essa é a única referência direta à sua profissão na Escritura. O doutor Lucas. Data dos escritos de Lucas. Mais ou menos ali, irmão, a gente não pode dar uma data exata. A data exata e o local escrito de Atos dos Apóstolos não são definitivamente conhecidos, mas muitos estudiosos acreditam que foi escrito em algum momento durante a década de 60 depois de Cristo. Então, 60 depois de Cristo, na contagem é que alguns estudiosos acreditam que essa carta foi escrita, e possivelmente na cidade de Roma, que era o centro das atenções, né? A capital mundial, vamos dizer assim, era Roma, o Império Romano, né? Provavelmente em Roma. Roma, na verdade, a cidade de Roma era a cidade-estado, né? Então, irmão, nós falamos aqui um pouquinho sobre o autor do livro, Lucas. São detalhes pequenos, mas relevantes para o nosso estudo. E por isso que ele fala sobre sua profissão, nacionalidade, data, são um detalhe histórico, né? A teologia lucana, né? A teologia de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, tinha um claro propósito teológico em Atos dos Apóstolos, em buscar oferecer um relato ordenado, confiável dos eventos após a ascensão de Jesus. É interessante, irmão, como Deus tenha detalhado, né? Organizado, detalhado, porque ele inspirou Lucas para pôr em ordem os escritos, para melhor nós compreendermos, né? O Evangelho ser melhor compreendido. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo inspirou Lucas a pôr em ordem esses escritos, né?
e confiáveis em vento após a ascensão de Cristo. Essa ascensão aqui, irmão, é quando ele sobe, né? Sobe para o seu reino, para o reino dos céus, enfatizando a continuidade da obra redentora através dos apóstolos, né? E ali os apóstolos continuaram fazendo essa missão de alcançar a multidões. Continuidade da obra redentora através dos apóstolos e do poder do Espírito Santo, né? Que sem ele nada podemos fazer. Assim, a obra é tanto missiológica, estudo de missão, né? E quanto pneumatológica, o estudo do Espírito Santo. Então é aqui que nós vemos que toda a teologia sobre o Espírito Santo, a visão de Lucas sobre Jesus e sua igreja, sua continuidade fortalece a fé cristã. Então hoje nós temos base para falar sobre a nossa fé cristã, porque tem relatos históricos contidos na palavra de Deus que mostra como que a igreja veio a surgir e permanece até hoje, porque não é uma obra humana, mas uma obra dirigida pelo próprio Espírito Santo, proporcionando uma base sólida para a história do cristianismo, suas teologias. Ele retrata Jesus como Salvador acessível a todas as pessoas. Então nós sabemos que Cristo está acessível a todos nós através da nossa fé nele, né? No Criador. E o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado, né? Acessível a todos, independente da sua posição social, gênero ou origem étnica. Então, Cristo não está centrado em uma nação, em um povo. Não, ele tá acesso a toda a humanidade agora, né? Qualquer um que quiser acessar a Cristo pela fé vai encontrar a salvação. Exemplo disso são a parábola do bom samaritano, a visita de Jesus à casa de Zaqueu, que reflete essa ênfase. Lucas revela seu propósito em Lucas 1, 3 e 4. Nós vamos marcar aqui um pouquinho aqui e vamos lá para Lucas, né? Lucas 1, 3 e 4. Eu vou ler esses 3 versículos, né? Desde o começo, falar assim, os 4 versículos, né? Tendo, pois, muito empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre vós se cumpriram. Então, Lucas colocou em ordem aquilo que tinha acontecido, né? Que se cumpriram. Seguindo transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, quem presenciou? Os apóstolos, né? Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ao excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo que, desde o princípio, minuciosamente, com os detalhes, né? O Dr. Lucas colocou a conhecimento de todos, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado, né? Então, aqui, Lucas revela o seu propósito, declarando que investigou tudo cuidadosamente desde o início para que Teófilo conhecesse a certeza das coisas que havia aprendido. No Evangelho, segundo Lucas, ele expressa seu propósito em Lucas 1, 4. Foi esses versículos que nós lemos, né? Um tema recorrente nos escritos de Lucas é o acesso dos gentios. Então, quer dizer, os gentios também têm também agora como acessar ao trono da graça, ao reino de Deus, destacando seu papel significativo na obra redentora de Deus e como o Evangelho transcende fronteiras culturais e étnicas. Então, ele agora está dizendo que vai
transpor as fronteiras do território de Israel e chegando a outros povos gentílicos, né? E assim também tendo acesso também à salvação a Cristo através da fé em Jesus Cristo, né? Isso é evidente em várias passagens de Atos dos Apóstolos. Lucas dedica uma parte significativa de Atos às viagens missionárias de Paulo, à expansão do evangelho para além das fronteiras judaicas, destacando a importância da evangelização e da missão. No mês passado, as igrejas batistas, elas sempre colaboram com missões, né? E ofertas, orações, intercessões, para que o reino de Deus se expanda. Então, irmãos, nós vemos aqui que Lucas destaca as obras missionárias do apóstolo Paulo, que foi importante, e nós hoje sentimos reflexos, até hoje nós sentimos reflexos dessa evangelização na Europa, né, no mundo antigo, e que atravessou os oceanos, né, e chegou até nós, né, até a América, a África, a Oceania, enfim, é uma onda crescente na expansão do reino. A empatia de Lucas transparece em suas narrativas inicialmente ao enfatizar o cuidado de Jesus pelos marginalizados e o papel dos gentios na obra de Deus. Sua história reflete uma sensibilidade única em relação à compaixão e o amor divino, né? Então, Lucas, ele coloca aqui, né, o sentimento que Deus tem, o prazer que Deus tem de resgatar esses perdidos, né? As pessoas que estavam à margem da salvação e agora está inserido no propósito de Deus de salvar aquele que se havia perdido. Como a igreja no século XIX, somos testemunhos do contínuo... 39? Século XXI, perdão. Como igreja no século XXI, somos testemunhos do contínuo trabalho do Espírito Santo, convencendo os homens do seu pecado, impulsionando a missão da igreja. Então, o Espírito Santo continua realizando a obra, impulsionando homens e mulheres, a igreja, para a sua missão, que é de resgatar almas para o reino de Deus. E convencendo o homem do seu pecado e impulsionando a missão da igreja. O ID continua, assim como o Espírito Santo continua levando os homens ao arrependimento. Então, a função do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo do pecado e ao arrependimento, assim chegar à salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós falamos nesse primeiro tópico, o autor do livro, falando agora um pouquinho da teologia lucana, e agora nós vamos falar do amigo de Lucas, referido aqui Teófilo, né? E Teófilo, o amigo de Lucas, receptor da carta, aquele que recebeu a carta, né? Aquela mensagem que foi enviada para Teófilo, né? O amigo de Lucas. A identidade de Teófilo, mencionado por Lucas em suas obras, permanece enigmática ou inocifrável, né? Aquilo que não é algo difícil de definir, né? Pois a Escritura não oferece muitos detalhes específicos sobre ele. Sabemos que Lucas dedica tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos a Teófilo, chamando de excelentíssimo Teófilo. Então, na verdade, irmão, aqui ele quer dizer que não se tem muito detalhe sobre Teófilo, não tem muito registro de onde ele era e essa circunstância assim. E ele faz aqui, em esses dois livros, Lucas faz menção ao excelentíssimo Teófilo, né? Esse amigo de Lucas. Mas vamos ler aqui esses dois, Lucas 1:3, né? Já lemos aqui. Apareceu também a mim, conveniente, descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio.
Então é onde tem referência ao receptor da carta, Teófilo, né? Esse que ele trata de excelentíssimo. Não sabemos detalhes maiores, mas é uma pessoa muito chegada a Lucas. E também em Atos 1:1, nós vamos ver também alguma coisa parecida, né? Fiz um primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, a ensinar, né? Então, são os dois relatos, né? Agora, a palavra grega Teófilos, que significa amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. Então, basicamente, nós podemos dizer que o nome Teófilos é aquele que ama a Deus ou amigo de Deus, né? Às vezes nós vemos muitos significados sobre amigo de Deus, igual Deus chamou Abraão, né, de amigo de Deus. Existem várias teorias sobre a identidade de Teófilo. Primeiro, podemos considerá-lo como uma pessoa. Se assim for, Lucas fornece uma base relevante e fiel sobre a vida de Jesus, os eventos ao redor da formação da igreja e a missão no poder do Espírito Santo. Então, isso aqui são os detalhes que foram passados para Teófilo, né? A vida de Jesus, o evento que gerou em torno dele, e a formação da igreja e sua missão no poder do Espírito Santo. Basicamente, a igreja ela é movimentada pelo Espírito Santo. Alguns estudiosos sugerem que Teófilo pode ter sido um patrono ou benfeitor de Lucas, alguém que ajudava nessas pesquisas, né, financeiramente, ajudando de alguma forma a ele sobreviver para enquanto pesquisava esses estudos, né? Pois na sociedade antiga os patronos frequentemente funcionavam ou apoiavam escritores e artistas alternativamente. Teófilo poderia ter sido um convertido gentio, alguém interessado no cristianismo entre os não-judeus. Outra possibilidade é tratar Teófilo como um título honorífico ou um símbolo teológico, representando aquele que ama a Deus. Nesse caso, Lucas estaria escrevendo para um público mais amplo, expressando afeto e respeito por aqueles que buscam a se aprofundar na fé e no conhecimento. Embora a identidade precisa de Teófilo permaneça envolta em mistério, é importante reconhecer que seja um indivíduo real, um patrono, um título honorífico ou um símbolo teológico dedicatório. Teófilo reflete a intenção de Lucas de comunicar a mensagem cristã de forma acessível e benéfica para seus leitores. Então, o que Lucas fez nessa carta, enviando para esse receptor Teófilo, é que todos nós poderíamos ter acesso a uns documentos confiáveis e, com certeza, né, autenticado pelos próprios Espírito Santo. E assim, nós hoje lemos essa carta e estudamos também esta carta, como hoje aqui nesse vídeo aula, né? Benéfica para os seus leitores, tanto na época quanto ao longo dos séculos. Já se passa mais de 2000 anos, né, irmãos? E a Bíblia permanece aí com seus canônicos, né? Com os ensinamentos fiéis, né? Que nós estamos sempre nos aprofundando a estudar e a pesquisar cada dia mais. Que nós continuamos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? Concluindo esse estudo, irmão, Lucas se destaca não apenas como médico e discípulo fiel, mas também como escritor habilidoso, um historiador meticuloso. Então, Lucas não era só um médico, né, de profissão. Ele usou aqui suas habilidades, né? E muitas das vezes você é habilidoso, né, em alguma coisa e pode ser útil na obra do Senhor. Aqui deixa um exemplo para nós, né? Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor.
esse médico honrado, Lucas, né, discípulo fiel, mas também um escritor habilidoso, historiador meticuloso. Sua capacidade de articular a mensagem cristã de maneira clara, envolvente e, ao mesmo tempo, em que apresenta uma narrativa detalhada dos eventos, né, irmão? Hoje nós temos essa ideia de como aconteceu os fatos ali no livro de Lucas, e vocês podem perceber que é um dos evangelhos mais completos, que conta detalhes realmente que outros evangélicos, os evangelhos não colocam, né? Mas Lucas ele faz questão aqui de colocar detalhes para que nós tivéssemos mais enriquecimento dos acontecimentos do que aconteceu naquela época, né? E hoje nós sabemos muitas coisas. Lucas termina detalhado eventos e a marca distintiva da sua contribuição para a Escritura, com certeza. Lucas termina a segunda carta a Teófilo, o livro dos Atos dos Apóstolos, de maneira notável e quase abrupta, com Paulo preso em Roma, né? Detalhe, né? Ele descreve aqui a prisão de Pedro, né? De Paulo, perdão, de Paulo. E Lucas deixa a narrativa em aberto, sugerindo que a missão da igreja e a propagação do sol continua, né? É um dos livros que não termina, não se fecha, porque a evangelização continua até hoje. Essa conclusão aberta serve como um lembrete de que a história da igreja não é limitada aos eventos registrados, mas continua por meio das gerações. As pessoas já foram salvas, foram libertas com a mensagem da cruz, né? E ela continua até hoje e será até a vinda do nosso Cristo, né? Do nosso Messias, ela será realmente concluída. Continua por meio das gerações. E era verdade, pois que chegou até nós. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por isso, né, irmão? Que maravilha esse médico, né? Lucas, querido, né? Como diz aqui. E nós podemos estudar hoje o livro de Lucas. Muito bom. Sabemos que foi um historiador também, não só médico, mas um escritor que detalhadamente deixou esse estudo maravilhoso, esses dois livros, né, que nós conhecemos, como o livro O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, já estão chegando no final desse estudo, um estudo curto, mas o objetivo, que a finalidade aqui é que você tenha um esclarecimento mais breve das escrituras nesse estudo. O autor dessa revista é o pastor Eric Mendonça, e ele traz aqui alguns acontecimentos, né, muito importantes. Vamos estar orando. Na verdade, eu quero terminar aqui para pensar agir. Lucas esteve com sua vida pronta para servir Deus e descrever aquilo que foi revelado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, né? E você está pronto para servir ao Senhor com aquilo que tem de melhor, né? Lucas serviu ali não só na profissão dele, mas com outros atributos, né? Então é uma pergunta para mim e para você também, tá, irmãos? O melhor de Lucas para os eventos que outros evangelistas também relataram são cercados de detalhe e demonstra a sensibilidade do autor. E você, quão detalhista é para as experiências diárias que Deus permite você viver com Ele? Nós temos que pensar nessas coisas, né, irmãos? Terceiro, que carta maravilhosa Lucas escreveu para Teófilo? Tenho certeza que mudou a forma do seu amigo enxergar a fé em Jesus. Os irmãos, repara aqui nessa colocação aqui, que talvez Teófilo nem cresce no Evangelho, mas da forma como Lucas colocou, o doutor colocou, ele passou a ver, através dos evangelhos relatados ali por Lucas, né? Essas duas cartas, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, né? E passou a ter a fé no Criador.
de forma ao seu amigo enxergar a fé em Jesus. Já pensou em escrever uma carta para alguém que você ama? Conte nessa carta suas experiências com Jesus e como você importa com esta pessoa. Testemunhe, compaixão e graça, né, irmão? Assim, irmão, nós estamos fechando o estudo de hoje. Ainda quero orar por você, para que você creia poderosamente e nós creiamos naquilo que está contido aqui na palavra de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer por mais um estudo em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, como foi importante ter esse estudo da carta e do Evangelho do nosso irmão Lucas, Dr. Lucas. Hoje nós vemos, Senhor, os milagres, o acontecimento e detalhadamente aquilo que aconteceu no meio da sua igreja, no início, lá no princípio da igreja do Senhor Jesus. E temos esse relatório, a crescente obra, que até hoje, Senhor, ela cresce através da evolução, através do Espírito Santo, que conduz, que move e que rege, impulsiona os nossos corações a ir além, falar do teu amor, da necessidade do homem entregar o coração a Deus e se arrepender dos seus pecados. Pai, conduza-nos, ó Deus, no caminho que devemos seguir, dê a sua paz, guarda-nos, livra, Senhor. Abençoa os inscritos do nosso canal, os irmãos. Se porventura tem algum inscrito, ó Deus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas que ele creia poderosamente, e aqueles que, por uma circunstância, vão passar aqui e vão observar, Senhor, as palavras que aqui foram ditas, que o Senhor toque no coração dele para que ele creia poderosamente que o Evangelho de Deus não é o Evangelho do homem, mas é o poder de Deus que transforma. As palavras são tuas, Deus, e que o Senhor possa abençoar os nossos corações a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? 24 horas.